Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 44 da playlist de aulas do 7º ano. E hoje nós vamos dar início a uma sequência aí de 3 aulas falando sobre a área de figuras planas. Mas que figuras, professor? Vamos falar especificamente da área dos quadriláteros, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio e losango, e também do triângulo, tá? Então são 6 figuras planas aí que a gente vai estar estudando a área. Vem comigo! Bom, nessa primeira aula aí das 3 que a gente vai estudar, né? Então a primeira parte aí, nós vamos estar nos preocupando com a aplicação de fórmulas, tá? Para cada figura plana, a gente tem uma fórmula associada ao cálculo de área. E a nossa preocupação, o nosso objetivo é saber usar e aplicar essas fórmulas, tá? Não estamos preocupados nesse momento em demonstrar, em explicar, porque isso já foi feito em anos anteriores, tá bom? Então, quando a gente fala aqui sobre a área de uma figura plana, primeira coisa é identificar qual é a figura plana que a gente está falando, depois lembrar da fórmula para o cálculo de área e aplicar. Vamos lá, o retângulo. Retângulo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados que são paralelos, né? O lado da direita e da esquerda são iguais, o de cima e de baixo também são iguais e paralelos. Tem 4 ângulos retos, tá? 4 ângulos de 90 graus. Para eu calcular a área de um retângulo, basta pegar a medida do comprimento e multiplicar pela medida da altura, da largura, tá? Nós não vamos chamar de comprimento e largura, vamos chamar de base e altura. Eu coloquei uma legenda aqui para vocês, ó. O B significa base, então é a base do triângulo. O H significa altura e a letra A de área. E para eu calcular a área de um retângulo, que fórmula que eu uso? Essa daqui, ó. Área é igual a base vezes a altura. Então, se eu quero calcular a área de um retângulo, basta vir aqui multiplicar a medida da base pela medida da altura. É importante que a base e a altura estejam na mesma unidade de medida, tá? As duas têm que estar em metros, ou em centímetros, ou milímetros, quilômetros, tem que ser a mesma unidade de medida. Bom, também costumam me perguntar o seguinte em sala de aula: por que a altura não é a letra A, é a letra H? Porque a altura é do inglês, tá? Em inglês a altura acho que é height, tá? Então a gente usa a letra H para altura. E também para não misturar, né? Senão iam ficar 2 letras A na mesma fórmula, ia ficar meio confuso. Bom, então é isso. A área do retângulo, base vezes altura. Agora o quadrado. O quadrado, ele nada mais é que um retângulo, né? Todo quadrado é um retângulo, só que tem os 4 lados iguais. Então eu não preciso chamar de base e de altura. Eu posso apenas chamar de lado, tá? Então aqui eu tenho o lado do quadrado, aqui eu tenho o outro lado do quadrado, eles são iguais. E aí para eu calcular a área de um quadrado, basta multiplicar a medida de um lado pela medida do outro. Então a área vai ser igual a lado vezes lado. Ou, né, a gente pode usar essa notação na forma de potência, a área de um quadrado é lado ao quadrado, tá? L vezes L dá L ao quadrado. A gente já aprendeu isso em potência. Quando eu tenho um número multiplicando ele mesmo, vai ser o quadrado desse número. E o paralelogramo. O paralelogramo é um outro quadrilátero, tá? Que tem aí 2 pares de lados paralelos, assim como o retângulo, né? Ó, esse lado é paralelo a esse, de cima é paralelo ao de baixo. A diferença é que o retângulo tem os ângulos de 90 graus e o paralelogramo não, né? Tem ângulos aqui obtusos e tem ângulos agudos. E aí eu tenho que tomar um certo cuidado, porque olha só, para eu calcular a área de um paralelogramo, eu tenho que pegar a medida da base e multiplicar pela medida da altura. Igualzinho, né? A mesma fórmula, a do retângulo, a do paralelogramo, a do quadrado basicamente é a mesma coisa, só que ao invés de chamar de base e altura, eu chamo de lados. Tá? Qual é o cuidado que eu tenho que tomar no paralelogramo? É que a altura ela fica dentro da minha figura, tá? A altura não é a medida do lado. Tá vendo que não é a medida desse lado aqui? A altura de um paralelogramo, ela fica interna ao paralelogramo, fazendo sempre 90 graus com a base.
Vou até circular aqui, ó. Então, toda a altura, ela vai sempre fazer 90 graus com a base. E aí a gente identifica o ângulo de 90 graus por esse quadradinho, né? Então, a altura aqui, ela sempre vai ter que formar um ângulo de 90 graus com a base. Isso acontece no retângulo, ó. Entre a base e a altura, você tem o ângulo de 90 graus. E acontece também no quadrado. Entre um lado e o outro lado, você tem aí o ângulo de 90 graus, tá? Então, isso é muito importante aí para o cálculo de área. Entre a base e a altura, eu sempre vou formar um ângulo de 90 graus. Bom, conhecemos então as três primeiras fórmulas, do retângulo, do quadrado e do paralelogramo, praticamente são iguais, né? Você pega a medida de um dos lados da base, multiplica pela altura, tá? Simples assim. Vamos conhecer agora a fórmula de mais três figuras. Pessoal, continuando aí com mais três figuras planas. O losango. O losango é um quadrilátero, né? Tem 4 lados, 2 pares de lados paralelos. Os 4 lados têm medidas iguais, só que o losango ele não tem ângulos retos, tem ângulos agudos e obtusos, certo? E aí, para a gente calcular a área do losango, a gente vai usar a medida das suas diagonais, tá? O losango sempre tem 2 diagonais, que é uma maior, que a gente vai representar pela letra D de diagonal, letra maiúscula, e tem a diagonal menor, tá? Que é representado pela letra D minúscula, tá? Repare que entre as diagonais a gente tem um ângulo de 90 graus, que a gente precisa, né, tá? Estar sempre multiplicando aí as medidas com um ângulo de 90 graus. Bom, então a área de um losango vai ser dada por essa fórmula. A área é igual a D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. É Dzão vezes Dzinho dividido por 2, tá? Esse D maiúsculo é a diagonal maior do losango, o D minúsculo é a diagonal menor do losango. Então a gente só vem aqui na figura, pega as medidas e substitui na fórmula. Agora vamos falar do trapézio. O trapézio ele é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. É diferente de todos os que a gente viu até agora, né? Os quadriláteros que a gente falou tinham sempre 2 pares de lados paralelos. Agora o trapézio ele tem só um par de lados paralelos. E esse par de lados que são paralelos, nós chamamos de base, certo? Então, os 2 lados do trapézio que forem paralelos são as linhas que não se cruzam, certo? Vão ser as bases do meu trapézio. E aí, repare que o trapézio vai ter 2 bases de tamanhos diferentes. Tem a base maior, que a gente vai representar pela letra B maiúscula, né? Bzão. Tem a base menor, que a gente representa pela letra B minúscula. Temos também a altura. A altura vai ficar interna, vai ficar dentro do meu trapézio, sempre com o ângulo de 90 graus. Tá? Ó, vamos destacar o ângulo de 90 graus, certo? Então, entre a base e a altura, eu tenho aqui o ângulo de 90 graus. E para a gente calcular a área de um trapézio, o que nós vamos ter que fazer? Bom, a área do trapézio vai ser igual. Você vai somar as 2 bases. O trapézio não tem 2 bases de medidas diferentes? Você vai somar essas 2 bases, vai multiplicar pela altura e depois dividir por 2. Beleza? Então vamos lá. A área do trapézio. Pega a base maior, soma com a base menor. O resultado dessa soma faz vezes a altura e aí você divide por 2. E para a gente finalizar, vamos falar do triângulo. O triângulo já não é mais um quadrilátero, não tem 4 lados, só tem 3, tá? Então a gente vai poder escolher qual dos 3 lados vai ser a nossa base. E aí a gente vai sempre precisar da altura. Mas aquele detalhe importante que a gente não pode esquecer, tá? Entre a base e a altura, sempre vai ter que ter o ângulo de 90 graus, tá? Então a altura de um triângulo não é o outro lado do triângulo, vai ser a medida que forma 90 graus com a base. Bom, para eu calcular a área de um triângulo, vou pegar então a medida da base, fazer vezes a medida da altura e dividir por 2, tá certo? Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Gente, essas são as fórmulas, agora a gente vai ver elas na prática, vamos aplicar elas em exercícios, tá? O primeiro exercício eu gostaria de fazer junto com vocês.
Aí o segundo exercício eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. Vamos lá então? Vou colocar aí na sua tela para você observar o exercício, mas a gente vai meio que fazendo juntos, assim eu aproveito para explicar. E aí um segundo exercício que você vai fazer sozinho. Bom, o exercício diz o seguinte: determine a área das figuras representadas em cada caso, cujas medidas são dadas em centímetros. Então isso é muito importante. Olha só, todos os números, todas as medidas que estão aparecendo aqui no exercício já estão em centímetros. Lembra que eu comentei que quando a gente for calcular a área de uma figura plana, é importante que as medidas estejam sempre na mesma unidade de medida? Então aqui já está afirmando que todas estão em centímetros, então eu posso calcular a área sem preocupações. Vamos lá. Primeira coisa, identificar a figura. Que figura é essa? Bom, é uma figura, professor, que só tem um par de lados que são paralelos, porque esse lado da esquerda e o da direita, eles vão acabar se cruzando. Então, se só tem um par de lados paralelos, é um trapézio. E aí a gente precisa lembrar a fórmula da área do trapézio. Eu sugiro, né, eu coloco aqui, gostaria muito que vocês escrevessem a área da figura que vocês estão calculando. Toda vez que for resolver um exercício, você escreve a fórmula da área e assim você vai memorizando. Então, a área de um trapézio, eu preciso calcular fazendo a soma das duas bases. Aí eu vou multiplicar pela altura e no final dividir tudo isso por 2. Então, vamos lá. As minhas bases, eu tenho uma aqui que mede 8, certo? E uma que mede 6. Então, eu vou somar o 8 com 6. Então, vai ficar assim, a área do meu trapézio vai ser igual a 8 mais 6, certo? Aí eu vou multiplicar pela altura. Onde está a altura? A altura está aqui, ó, fazendo 90 graus com a minha base. Então, eu vou multiplicar por 5. E o resultado de tudo isso eu vou dividir por 2. Tá? Então, o que nós fizemos daqui para cá? Eu substituí cada letrinha da fórmula pelo número que foi dado no exercício. Tá? Então, lembrados que essa letra B é de base maior, e a base maior vale 8. A outra letra B é da base menor, que vale 6. Então, ficou 8 mais 6. E o H é de altura. O H vale 5, então ficou vezes 5. Tá? E o 2 aqui embaixo, ele faz parte da fórmula, sempre vai estar o 2 aí embaixo. Agora, vamos lá. Ó. Vamos somar, então. 8 mais 6 dá 14. Aí vai ficar 14 vezes 2, vezes 5, né? Dividido por 2, vezes 5 aqui. Vamos fazer a conta. 14 vezes 5 vai dar 70. Tá? Então, aqui vai ficar 70 dividido por 2. E 70 dividido por 2 dá 35 centímetros. Aí, olha só um detalhe importante. Sempre que a gente estiver calculando a área, a gente está falando de quadrados, tá bom? Então, 35 centímetros quadrados. Lembra que a área é a região interna da figura. Então, é a quantidade de quadradinhos que vão caber dentro dessa figura. Por isso que ficam aí centímetros quadrados. Então, essa é a nossa resposta aí da letra A. 35 centímetros quadrados, a área do nosso trapézio. Pessoal, vamos lá para a letra B. Mesmo esquema, tá? A primeira coisa é a gente identificar a figura. Que figura é essa? Bom, isso aqui é um triângulo, professor. Ah, é um triângulo. Beleza. Então, vamos colocar a fórmula da área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Só isso, tá? Agora eu preciso identificar quais são os dois lados que eu vou usar aqui. Quem é a minha base, quem é a minha altura. Lembra que entre a base e a altura tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, eu não posso pegar o 4 como base e o 5 como altura. Porque aqui tem um ângulo de 90 graus? Não, não tem. Eu posso pegar o 3 com o 5? O 3 sendo a base e o 5 a altura? Também não, porque aqui não tem o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus ele é formado aqui, ó, entre o lado que mede 4 e o lado que mede 3. Então, a minha base vai ser 4 e a minha altura vai ser 3. Então, eu venho aqui na fórmula e troco. Vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2. Bom, 4 vezes o 3 é 12. Dividido por 2 vai dar 6. 6 o quê? Centímetros quadrados.
não vamos esquecer da unidade de medida que a gente está usando, tá? E por fim, na letra C ali, a área do losango, né? Primeira coisa, identificar a figura. Que figura é essa? Ah, é um losango, professor. Bom, se é um losango, qual é a fórmula para a gente calcular a área do losango? A área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, o losango, ele usa as suas diagonais, as duas diagonais que ele tem. Aqui está a representação fora da imagem, tá? Mas está indicando que essa diagonal maior tem 12 centímetros e que essa diagonal menor tem 9 centímetros. Então, para eu calcular a área do losango, basta multiplicar. Eu vou fazer 12 vezes 9 e o resultado que der eu divido por 2. Bom, 12 vezes o 9 dá 108. Então, vai ficar 108 dividido por 2, que é igual a 54. 54 o quê? Tem que colocar a unidade de medida, tá? 54 centímetros quadrados. Beleza? Pessoal, deu para pegar esses 3 primeiros exercícios, exemplos aí que a gente foi fazendo meio que juntos? Espero que sim. Vamos lá resolver a D, a E e a F. Pessoal, aqui na letra D nós temos um quadrilátero, né? 4 lados. A gente vê aqui 2 pares de lados paralelos, mas eles não têm ângulos retos. Então a gente está falando de um paralelogramo. Para calcular a área de um paralelogramo, a gente pega a base, multiplica pela altura. Só, né? Precisa dividir por 2? Não. Então vamos lembrar, nós tínhamos 3 figuras que a gente não dividia por 2, que era o quadrado, o retângulo e o paralelogramo. E tem outras 3 figuras que a gente divide por 2, que é o triângulo, o trapézio e o losango. Beleza? Então aqui o paralelogramo, eu preciso pegar a medida da minha base, multiplicar pela medida da altura, tá? Então é só fazer 11 vezes 8. Portanto, a área aqui vai ser 11 vezes o 8, que dá 88 centímetros quadrados. Molezinha aqui a letra A, né? A letra D. Na letra E, que figura é essa aqui? Eu acho que vocês devem ter ficado um pouquinho confusos nessa. Acho que sim, porque olha só, é um quadrilátero, tem 4 lados. Aí vamos por exclusão, gente. É um quadrado isso aqui? Não. É um retângulo? Não. É um paralelogramo? Se parece com essa? Também não. É o que então? É um trapézio. Um trapézio? Olha só. A gente tem aqui, ó, um par de lados que são paralelos. Esse lado que mede 12 e esse lado que mede 6, eles são paralelos. Vão ser as bases do meu trapézio. Tá? Então aqui vai ser a base maior, aqui a base menor. E aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então esse lado que mede 13 vai ser a altura, tá certo? Então nós temos um trapézio, identificamos aí as medidas que a gente precisa, vamos escrever a fórmula. A área do trapézio é a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir, ó. A base maior mede 12, a base menor mede 6, a altura 13 dividido por 2. Lembra que o trapézio divide por 2. Então agora 12 mais 6 dá 18. Então vai ficar 18 vezes 13 dividido por 2. Bom, o nosso foco aqui não é ficar fazendo cálculo. Vou fazer na calculadora aqui, ó. 18 vezes o 13. 18 vezes o 13 dá 234, beleza? Então, vai ficar 234 dividido por 2. E aí, fazendo a divisão do 234 pelo 2, vai dar 117 centímetros quadrados. Não podemos esquecer da unidade de medida, beleza? E na letra F, a gente olha para aquela figura, parece um quadrado. Mas se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que não é um quadrado, né? O quadrado ele tem os lados iguais. Aqui tem um lado que mede 7,5 e tem um que mede 7. Então, a área desse quadrado aí, desse retângulo, desculpa, né? Isso na verdade é um retângulo. A área é base vezes altura. Então, a gente pega aqui a medida da base, que é 7,5, multiplica pela medida da altura, que é 7. Então, vai ficar 7,5 vezes 7. Bom, se fosse 7 vezes 7, dá 49. Vai dar um pouquinho mais, né? Vou fazer aqui, ó, 7,5 vezes 7 é igual a 52,5 centímetros quadrados.
Então, essa é a nossa área. Tá certo? A área do nosso retângulo na letra F. Pessoal, então eu quis fazer esse junto com vocês, para mostrar o jeito que eu faço, o jeito que eu sugiro que vocês façam. Primeiro, olhe com atenção para a imagem, identifique qual figura que é, que tipo de quadrilátero ou se é um triângulo. Lembra da fórmula, escreve a fórmula e aí substitui na fórmula cada letrinha pelo seu valor. Eu vou colocar agora na sua tela aí um exercício. Gostaria que você pausasse o vídeo, tentassem fazer todos os itens, depois desse play para verificar se você acertou. Pessoal, e aí, conseguiram fazer? Bom, já vou pedir também para que você que está gostando da aula, que ainda não é inscrito no canal do professor, que se inscreva, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano, tá certo? Deixa aí um comentário bem legal, deixa o seu joinha também. Vamos lá na letra A. Só, qual figura que a gente tem aqui na letra A? A gente olha para essa figura e a gente vê o que aqui? Uma figura de 4 lados. E em destaque a gente tem o que? As diagonais. Tem uma diagonal que mede 15 e tem uma diagonal que mede 19. Então a gente pode falar que se o exercício está fornecendo para a gente as diagonais, ó, a diagonal menor e a diagonal maior, a gente está falando de um losango. E aí para calcular a área do losango, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar as duas diagonais, a diagonal maior vezes a menor, e dividir por 2. Então, nós vamos pegar aí a medida da diagonal maior, que é 19, vezes a medida da menor, que é 15, o resultado disso dividir por 2. Bom, vamos fazer na calculadora aqui, só para a gente ganhar tempo. 19 vezes 15 deu 285. Aí eu vou dividir por 2. Dividido por 2 dá 142,5. 142,5 centímetros quadrados. Tá certo? Não vamos esquecer de colocar a unidade de medida aí do nosso exercício. Como as unidades foram dadas todas em centímetro, então vai ficar centímetro quadrado. Na letra B, a mesma ideia. A gente olha para a imagem, a gente procura identificar que tipo de quadrilátero é esse, né? Ele é um quadrilátero que só tem um par de lados paralelos. Repare que aqui esses lados, eles não são paralelos. Não é um retângulo. Isso aqui é um trapézio. Aí, para eu calcular a área do trapézio, eu tenho que somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Bom, quem são as bases? As bases são os dois lados paralelos. Tem um lado aqui que mede 19 e tem um que mede 15. Então, base maior, base menor. A altura foi colocada aqui fora da imagem, tá? Ela pode ser traçada aqui dentro, se eu quiser. Lembrando que a altura vai formar 90 graus com a base e ela é de 8 centímetros, certo? Então, aqui está a nossa altura. Então, a gente tem todas as medidas em centímetros, é só substituir na fórmula e calcular. Então, aqui vai ficar, ó, a base maior é 19, mais a base menor, que é 15, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Bom, 19 mais 15 dá 34. Então, vai ficar 34 vezes o 8, dividido por 2. E agora eu vou usar a calculadora para ganhar tempo aqui, tá? Olha, 34 vezes o 8 é igual a 272. Agora a gente vai dividir por 2. E o resultado dá 136 centímetros quadrados. Ok? Então tá aí a letra B. E vamos para a letra C. Mesma ideia, né? Primeira coisa é você identificar a figura que está ali. Que figura é essa? Bom, eu olho aqui, eu vejo um quadrilátero, tem dois pares de lados paralelos, mas não tem ângulos retos. Então não é o retângulo, é o paralelogramo. E para a gente calcular a área de um paralelogramo, basta multiplicar a base pela altura, tá? A base pode ser o 19 centímetros e a altura está aqui, ó, fazendo 90 graus com a base, é 15 centímetros. Então a área do paralelogramo é só fazer 19 vezes 15. E aí a gente vai encontrar a nossa resposta. Ó, 19 vezes 15. O resultado dá 285 centímetros quadrados. Só é importante, tá? Eu não estou aqui
enfatizando isso, mas as unidades estão todas em centímetros, então é só eu aplicar a fórmula direto. Se por acaso uma tivesse em metros, eu ia ter que converter, passar de metro para centímetro também. Vamos lá então para as 3 últimas áreas, né, para a gente finalizar a nossa aula e nosso exercício. Só que na letra D nós temos um retângulo, né? Esse aqui está bem fácil de identificar. Para calcular a área de um retângulo, a gente só precisa multiplicar a base pela altura, ou seja, nós vamos pegar aqui o 21 como sendo a nossa base e o 13 sendo a nossa altura, o ângulo de 90 graus está aqui, né? Então vai ficar 21 vezes 13. E aí vou usar a calculadora. As duas medidas estão em centímetros, então eu posso multiplicar normalmente. 21 vezes o 13 é igual a 273 centímetros quadrados. Ok? Então tá aí, letra D já está feita. Na letra E, que figura que a gente tem aqui na letra E? Bom, na letra E a gente tem um losango, né? A gente olha para a figura, a gente vê que é um quadrilátero, tem 4 lados, 2 pares de lados paralelos e ângulos que não são retângulos, são ângulos obtusos, agudos, né? Então a gente tem um losango. E até porque foram dadas também as diagonais para a gente. A gente tem o 20,5 centímetros, que seria a menor das diagonais, e o 32,5 centímetros, sendo a maior das diagonais. Tá? Então, a diagonal maior, diagonal menor. Para calcular a área de um losango, a gente vai multiplicar as diagonais e dividir por 2. Lembra que o losango divide por 2. Então, vai ficar 32,5, que é a diagonal maior, vezes 20,5, que é a diagonal menor, dividido por 2. Agora, vamos lá para a nossa calculadora. 32,5 vezes 20,5, isso dá 666,25. Agora, a gente divide por 2. E o resultado dá 333,125 centímetros quadrados. Beleza? Então essa foi a letra E. E para fechar a aula, a gente tem na letra F que, gente? É um quadrilátero, tem 4 lados, tá? Mas é qual quadrilátero? É um trapézio. Repare que a gente tem aqui, ó, um par de lados que são paralelos. Esse lado é paralelo a esse, mas o da esquerda e o da direita não são paralelos. É só o de cima e de baixo. Então essa característica é do trapézio. E aí o trapézio ele tem os lados paralelos sendo as bases. Tá? O lado maior aqui que mede 28 é a base maior, Bzão. E a outra base é a base menor, Bzinho. Aqui formando 90 graus com a base a gente tem a altura. E aí para eu calcular a área de um trapézio, eu tenho que somar as bases, né, Bzão mais Bzinho, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então vamos lá, ó. A base maior é 28, mais a base menor que é 18, vezes a altura que é 12, dividido por 2. Bom, somando as bases, 28 mais 18 dá 46. Vai ficar 46 vezes 12, dividido por 2. E agora eu vou para a calculadora. 46 vezes 12, dividido por 2. Vamos lá, 46 vezes 12 dá 552. Dividido por 2 dá 276 centímetros quadrados. Só, então essa foi a nossa aula de número 44 da playlist aí de aulas do 7º ano, para a gente treinar, né, a aplicação das fórmulas da área de quadriláteros e triângulos. A área de figuras planas, né, quadriláteros e triângulos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Vou ficando por aqui, um grande beijo a todos e até a próxima aula, onde a gente vai resolver problemas envolvendo o cálculo da área de figuras planas.